Pessoal do quinto ano, tudo certo com vocês? Comigo está tudo bem, sim. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou começar corrigindo, né, mostrando para vocês ali aonde vocês deveriam grifar lá na página 169, tem um exercício 2, tá? Que pede para vocês grifarem, né, ali algumas partes dos textos que nós lemos, tá certo? Grifar de preto e grifar de vermelho. E de preto, pessoal, é para vocês grifarem os principais problemas que a indústria enfrenta na cidade de São Paulo atualmente. E aí, pessoal, é essa página aqui na 167, onde tem os principais problemas, eu até coloquei aqui, né? Então, toda essa parte aqui você deveria grifar de preto, tá certo? Passar aí, né, uma caneta, né, preta, né? O lápis, né, passar embaixo, tá bom? Sublinhar, tá certo? Ali como eu fiz aqui, olha, sublinhar, passar, né, embaixo ali um lápis, embaixo das palavras. Então, com lápis preto, na 167, essa parte aqui, tá certo? E na 168, o lápis de vermelho, o que as regiões do interior de São Paulo oferecem hoje para as indústrias, tá? Aí deveria ser aqui, olha. Elas, tá vendo? Elas oferecem, tá? Custos mais baixos de produção e até o final, tá certo? Grifar aí de vermelho, tá bom? Certinho então, pessoal. E aí eu vou seguir com vocês para uma próxima região industrial muito importante aqui na região sudeste, que é o estado, né, do Rio de Janeiro. Então vamos lá na página 170. Eu tava gravando pro quarto ano e aí eu tava utilizando aqui a luz. Eu vou apagar pra gente poder escrever também. Então, deixa eu apagar aqui. Ixi, olha, eu manchei toda a lousa de vermelho por conta do canetão. Mas vai continuar tudo sendo vermelho, porque infelizmente meu canetão preto e o azul, eles estão secos. Então, vai ser tudo de vermelho que a gente vai fazer hoje, tá? Então, página 170 sobre o estado do Rio de Janeiro, tá? Então, vamos lá. Página 170, tá certo? Falando aí sobre o estado do Rio de Janeiro. Então, olha só. O estado do Rio de Janeiro é o segundo mais industrializado do Brasil. Pessoal, a gente tem sempre que lembrar, né, o histórico desses estados, né? Eles se enriqueceram muito pela plantação de café e chegada de imigrantes, tá? Rio de Janeiro, inclusive, né, pessoal, foi a capital, né, do Império Português. Então, tem tudo isso envolvendo também essa ascensão, né, digamos assim, do estado do Rio de Janeiro e principalmente da cidade, a cidade Rio de Janeiro, tá certo? Então, olha só. Assim como São Paulo, a industrialização no Rio de Janeiro se iniciou na capital, ok? No fim do século XIX e estava ligada ao café, como eu havia dito. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, muito ligado aí à questão da indústria com a riqueza gerada pelo café, tá certo? E ambos os estados, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, começou o processo de industrialização a partir da principal cidade, né? A partir da capital, São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Mas, além desses fatores, outras razões motivaram o crescimento econômico desse estado. Então, olha só. No século XIX, a cidade foi a capital do Império. Em 1990, depois da proclamação da República, era o município mais populoso do país. E seus habitantes formavam um significativo mercado consumidor. Então, olha só, né? Além de ter sido capital do Império,
né, no período, ele também, né, pessoal, era um município muito populoso. Ou seja, a gente sabe que uma grande população gera, né, pessoal, uma grande mão de obra, tá certo? E também um mercado consumidor, que são as pessoas que irão comprar, tá certo? Então, sendo ali a segunda cidade o município mais populoso do país, então tinha um grande mercado consumidor e uma grande mão de obra também. Além disso, contava com um importante porto, pelo qual era exportada parte da produção cafeeira e por onde chegavam as máquinas importadas para a indústria nascente e as manufaturas para a população. Então, pessoal, a gente tem esses fatores de contribuição, né? Ali é uma cidade muito populosa, foi capital do império, se beneficiou do café também, tá certo? Tinha o porto, né, que é por onde vinham as máquinas. Continuando então. Da mesma maneira, tá, que ocorreu em São Paulo, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XX fez com que as indústrias se espalhassem pelas cidades vizinhas, a Baixada Fluminense e da região serrana do estado. Então, a partir, né, da indústria chegando na capital, ela vai se expandir para o restante do estado. No Vale do Paraíba Fluminense, a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, em 1941, impulsionou a criação de várias outras indústrias para o setor metalúrgico. A siderúrgica, pessoal, é a indústria responsável pela extração de minério e transformação dele, tá? Em aço, por exemplo. O aço ele será transformado em outros produtos. Então, a instalação de uma siderúrgica, né, que faz ali a transformação, né, do minério em um alumínio, em um aço, por exemplo, acarretou a construção de outras indústrias. Por quê? A partir da siderúrgica que faz o aço, outras indústrias vão produzir diversos produtos, tá certo? A partir do aço, a partir do alumínio. Então, aí, né, a geladeira, aparelhos, tá certo? Então, o fato de ter instalado uma siderúrgica impulsionou que outras indústrias surgissem também. Na década de 1970, foi encontrado petróleo no litoral norte do Rio de Janeiro e Macaé tornou-se sede das operações da Petrobras. De lá para cá, a cidade recebeu milhares de empresas, sua economia se expandiu e sua população se multiplicou por 10. Então, né, a população cresceu absurdamente. No sul do estado, desde então, o estado do Rio de Janeiro se tornou o maior produtor brasileiro de petróleo, o que dinamizou sua economia e gerou empregos. Então, né, o fato de terem achado petróleo ali no litoral chamou a atenção de muitas pessoas que foram lá trabalhar, né, na extração do petróleo, tá certo? E também, né, a produção a produção do petróleo gera muito dinheiro, que trouxe mais riqueza ainda para o estado do Rio de Janeiro. No sul do estado, há o porto de Itaguaí, por onde são exportados minérios, grãos e outras mercadorias, tá certo? Então aqui, né, pessoal, uma imagem, né, desse processo e aqui um mapa mostrando, inclusive, aonde foi achado o petróleo, tá certo? Muito bem. É a chamada Bacia de Campos. Agora, pessoal, a atividade 4, ela pede para vocês grifarem, né, com lápis vermelho, as condições que levaram à industrialização da cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer juntos, então. Eu grifei aqui e vou mostrar para vocês. Então, né, os fatos, as condições que levaram o Rio de Janeiro, né, a se industrializar são esses aqui apontados. Olha só. Então, a gente pode observar, tá? Essa partezinha aqui, olha só. Então, pegando desde aqui, vocês podem grifar, né? Escrito assim, estava ligado ao café, a economia ligada ao café, e a partir daqui, olha, a cidade foi a capital do império, tá certo? Era o município mais populoso do país e seus habitantes formavam um significativo mercado consumidor. Além disso, contava com um importante porto, pelo qual era exportada parte da produção cafeeira, e por onde chegavam as máquinas importadas
para a indústria nascente e as manufaturas para a população. Então, vocês podem grifar toda essa parte aí, né? Sublinhar, tá certo? De vermelho aí, toda essa parte que eu estou apontando aqui para vocês, tá certo? Muito bem. E aí, pessoal, vocês vão lá na página agora, deixar uma tarefa para vocês de casa, que eu vou explicar agora, antes de entrar no próximo capítulo, tá? Então, na página 173, tem o exercício de aplicação. Tem os exercícios de aplicação, desculpa. Tem os exercícios em casa, na 173, vocês irão fazer o exercício 3, que diz assim: volte ao tópico, o estado do Rio de Janeiro, na página 170, para fazer o que se pede. Você também precisará de seu atlas, tá? O atlas, né, se você levou ele para casa, né, quando pegou o material, tudo ok. Se não, você pode pegar um que esteja na sua casa ou então procurar na internet um atlas, tá certo? Que aparece, é de boa, tá bom? É confiável. Você precisa de seu atlas. Sublinhe com lápis verde a cidade onde se instalou a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, vai sublinhar de verde a cidade onde se instalou, lá na página 170, tá? Localize no mapa região sudeste político do seu... Localize no mapa região sudeste político do seu atlas. E sublinhe no texto com lápis a cidade onde se concentravam as atividades de extração de petróleo. Então faz o seguinte, utiliza só o texto, tá? Para aí não ter divergência com quem possivelmente não tem um atlas. Então, você faz a letra A e a letra C, que é sublinhar com lápis, né, a cidade onde se instalou a Companhia Siderúrgica Nacional. Isso está no texto da página 170. E depois, na letra C, é sublinhar no texto com lápis azul a cidade onde se concentram as atividades de extração de petróleo, também lá na página 170, tá certo? Então, essa fica aí a tarefa de casa, tá bom? E aqui tem também o Vale a Pena Conhecer. Depois vocês dão uma lidinha, podem entrar ali no site para estar conhecendo o museu. E, pessoal, agora eu vou entrar no capítulo 7, tá certo? Lá na página 175, aonde nós iremos falar sobre outras atividades, tá? Desenvolvidas nos outros estados aqui da região sudeste, tá? Por enquanto a gente falou somente sobre São Paulo e sobre o Rio de Janeiro. Agora a gente, né, vai falar um pouquinho sobre Minas Gerais, tá? Então, olha só, outras atividades econômicas no Sudeste, lá na 175 agora, tá bom? Então, agora, página 175. Lá na página 175 está assim, pessoal. Na região Sudeste, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais formaram, de 1850 a 1930, uma área denominada Sudeste Cafeeiro, tá bom? Pois o café foi o agente transformador da paisagem, da sociedade e da economia. Então, a introdução do café ali pelo Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas Gerais transformou toda a paisagem que compunha essa região, chamada de Sudeste Cafeeiro, tá bom? Mas, assim como a indústria substituiu o café em São Paulo e no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no século XX, outra riqueza impulsionou o desenvolvimento econômico. E é sobre ela e suas consequências que vamos tratar nesse módulo. Então, né, as três regiões principais do café, Rio de Janeiro, São Paulo e sul de Minas Gerais, né, elas vão sofrer grandes alterações. São Paulo e Rio de Janeiro vão se industrializar, né, bastante. Já o sul de Minas Gerais, ele vai passar por um outro processo. A riqueza, depois do café, vai vir não pela indústria, mas pela mineração, tá certo? É um outro ramo, tá bom? Então, olha só. Na página agora 176. Lá tá dizendo assim, a mineração em Minas Gerais, tá? Então, olha só,
Com o esgotamento do ciclo do ouro, a economia do estado de Minas Gerais só voltaria a florescer na década de 1940, né? Então, depois de toda a riqueza gerada pelo café, a economia de Minas Gerais vai voltar a florescer em 1940, principalmente com a extração de mineral, de ferro, manganês e bauxita, tá? Então, enquanto, né, ali São Paulo e Rio de Janeiro vai ter uma indústria, né, de produção de bens, lá em Minas Gerais vai ser, então, essas mineradoras que irão transformar e trazer uma nova economia para Minas Gerais com o fim do ciclo do café, tá bom? E aí, pessoal, tá explicando aqui que a bauxita, ela é utilizada, entre outras coisas, para fabricar o alumínio. Esse minério é extraído no sul do estado de Minas Gerais, no município de Poços de Caldas. Olha só, bem pertinho da gente. De lá, a bauxita é levada por ferrovia até a fábrica na cidade de Alumínio, no estado de São Paulo. Olha o nome da cidade. O minério de ferro é uma rocha a partir da qual pode ser obtido o ferro, com diversos usos na indústria moderna. O manganês, misturado com o ferro, é usado na fabricação do aço. Esses minérios são matérias-primas para inúmeros produtos que fazem parte do nosso dia a dia. E aí que entra aquilo que eu falei no início da aula. Uma siderúrgica, ela vai ser aquela indústria que vai extrair, né, o minério, transformar ela no alumínio ou no aço, e o aço, o alumínio, vai ser transformado em outros produtos por outras indústrias, tá? Dos mais variados tipos que estão, né, pessoal, no nosso dia a dia. Então, olha só. Uma das áreas mais ricas e mais produtivas em ferro e manganês fica no sudeste do estado de Minas Gerais, região que, por isso, é chamada de quadrilátero ferrífero. Então, olha só, temos aqui, né, na região sudeste, né, o famoso, então, quadrilátero ferrífero. Esse quadrilátero ferrífero, ele corresponde à região, né, do estado de Minas Gerais com a maior extração de minérios, tá certo? Aí vocês podem identificar. Então, lá na 177, essa área tem como limite as cidades de Nova Lima, Congonhas, Mariana e Santa Bárbara. A gente observou aqui no mapa, então, já, né, pessoal? Aonde que fica essa região, né? Observa aqui embaixo o estado de São Paulo, tá certo? O estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e a Sudeste, tá bom? Aqui, então, são as cidades, né, quadrilátero ferrífero, que mais vão extrair minério, tá bom? Seguindo, então, pessoal, tá dizendo assim: para explorar esses minérios, foram construídas a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, e as Usiminas, Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, na década de 1950. Dando início ao Parque Siderúrgico, tá? E aí tá explicando o que é o Parque Siderúrgico. Vamos ler, olha. É o seguinte: conjunto de indústrias que extraem minérios e fabricam, entre outros produtos, o aço. Com os produtos siderúrgicos se fazem máquinas e equipamentos para as indústrias que fabricam produtos consumidos pela população, como carros, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Então, com a transformação, né, do minério na siderúrgica, é possível depois, então, eu fabricar esses mais variados, né, produtos, como carros, né, tá dizendo aí, eletrodomésticos e tudo mais. Então, a descoberta desse minério vai proporcionar a essa região do estado de Minas Gerais que fossem construídas essas siderúrgicas para explorar os minérios daquela região. Isso ficou tão forte que ficou conhecido como quadrilátero ferrífero e foi montado ali, então, com a chegada das indústrias, um parque siderúrgico, tá certo? Que iria ser responsável, então, por extrair e transformar o minério para ser levado para outras indústrias. Aqui, pessoal, também a gente tem um mapa, né, que mostra o local das usinas, mostra o quadrilátero ferrífero e por todo, né, esse caminho aqui para onde ele é extraído, para onde ele vai, tá bom? Onde que é o caminho desse minério. E virando a página, pessoal, a gente tem assim:
Em Minas Gerais, também há jazidas de diamante, ouro e zinco. Além disso, o estado é o maior produtor de água mineral do Brasil, tá certo? Então aí, né, o estado de Minas Gerais, um pouquinho diferente do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Teve ali sua economia pro minério, tá bom? E vamos fazer juntos essa, então, atividade na página 178, tá certo? Então, olha só, vamos fazer juntos, pessoal, o exercício 1 e 2, tá bom? Então, olha só, observe o mapa abaixo e faça o que se pede. Número 1, tá dizendo assim, localize a área do quadrilátero ferrífero e pinte de laranja. Então, né, eu fiz um círculo para identificar. Aqui é o quadrilátero ferrífero. Dentro dele, você pinta de laranja, tá? Agora 2. A área pontilhada corresponde ao sudeste cafeeiro. Pinte de verde. Então, aonde tá esses traçadinhos, você vai pintar de verde. É dentro do pontilhado, tá bom? Então, pega toda essa parte aqui, Rio de Janeiro, tá vendo? Toda essa parte dentro aí do pontilhado, tá certo? Agora 3. Passe um traço azul sobre o Rio Doce e responda: por que essa área é chamada de Vale do Aço? Então, vocês vão encontrar, né, um risquinho aí na apostila e que corresponde ao Rio Doce. Você passa um traço no Rio Doce, então, tá bom? E por que ficou conhecida como Vale do Aço, tá? Vamos colocar aí, então. Vou colocar de vermelho, que é o canetão que tá funcionando. Então, vamos lá. É a página 178 agora. E o exercício é o 3. Então, vamos responder. É chamada assim porque concentra grande número de indústrias siderúrgicas. Tá bom? Então é chamado assim porque concentra um grande número de indústrias siderúrgicas, tá certo? Vamos fazer a 4 também. Olha só. Observe no mapa região sudeste, principais siderúrgicas, na página 177. A cidade de Poços de Caldas. Agora faça uma bolinha vermelha para localizá-la no mapa e a nomeie. E responda que minério é explorado nessa cidade, para que ele serve. Então, vocês irão voltar aqui na página 177 e vocês vão circular, cadê o meu círculo? Aqui, a cidade de Poços de Caldas. E responder, vamos responder juntos aqui, qual que é o minério explorado lá na cidade de Poços de Caldas. Então, depois que escreveu, você vai lá, vai fazer essa bolinha, né, na cidade de Poços de Caldas. E aí você vai responder, então, vamos responder juntos, qual que é o minério explorado nessa cidade. O minério é a bauxita, tá? Então vamos colocar aí. O minério é a bauxita. Bom, é a bauxita, é usado para fabricar alumínio. É usado para fabricar alumínio, tá certo? Então é usado para fabricar alumínio. Então lá na cidade de Poços de Caldas, o minério explorado é a bauxita e ele é usado para fabricar alumínio, tá certo?
E pessoal, na semana que vem eu volto então. E na semana que vem a gente encerra este caderno também, tá bom, pessoal? É esse então o vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!